neste mês de fevereiro, na região 598, nós estaremos fazendo a campanha Trazendo a Presença de Deus na Minha Casa. Essa vai ser a campanha que toda a região vai fazer. Todo domingo de fevereiro teremos a campanha Trazendo a Presença de Deus na Minha Casa. E aí nós, pastores e líderes, vamos marcar nas casas visitas e faremos visita em todas as pessoas da igreja que aceitarem receber uma visita dos missionários, dos pastores, dos líderes. Vamos ungir a casa, vamos orar. Então, cada pastor envolvido no ministério que se dispor este ano a trabalhar, vai estar conosco fazendo este trabalho. Então, nós estaremos visitando. Então, cada um que trabalha fora, que tem a vida bem corrida, vai se organizar para aquele dia possível, né? Fazendo o possível, ninguém vai se atropelar, nem ter peso nas costas. Vamos cuidar. Se antes não se fazia com tanta frequência e resolveu agora, não vai fazer tudo num dia, não é mesmo? Mas iremos fazer no decorrer deste mês, do outro mês, até conseguirmos cuidar da casa, para o Senhor acrescentar o que Ele quer trazer, para que a gente continue cuidando. Amém, queridos? Porque a visão da igreja é ganhar, trazer almas, tocar pessoas. O Senhor abriu essa porta para conquistar vidas, não para ninguém aparecer ou mostrar alguém em especial, a não ser o nome de Jesus. E só Ele é resposta, só Ele é salvação. Ele tem resposta para nós. E esses missionários que têm sede, você vê que nós temos bastante pastores, todos com desejo de pregar, desejo de fazer. Então, continuaremos fazendo o que o Senhor já tem colocado no nosso coração para fazer, mas agora, especificamente, na casa de cada um que precisa receber pelo menos uma visita este ano do pastor, da pastora, dos pastores, né? E receber força para vencer, porque este ano, mais do que qualquer época, o diabo já foi derrotado lá na sua casa, e a sua família e você vão servir ao Senhor em vitória. Diga amém? Isso aí, então conte conosco. Salmo 1, encontrou aí? Vamos ler juntos? Eu quero ler até o verso 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer, ou temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita quando? Só na quarta-feira na escola bíblica, de dia e de noite, todo dia, lendo a Bíblia este ano, ouvindo ela pelo aplicativo, todo dia, 2, 3 capítulos, né, para prosperar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto onde? No tempo certo. Fala para o irmão do lado, este é o tempo. Este é o tempo certo, na estação própria, cujas folhas e tudo quanto fizer, vai ser bem sucedido, vai dar certo. Fala, vai dar certo. Então levanta a mão, diga, obrigado Senhor, por tua palavra hoje, que traz para nós uma certeza, que está cuidando, e que este é o melhor ano da minha vida, e que certamente eu vou testemunhar dias melhores, para a glória do seu nome. Eu creio na tua palavra. Obrigado Senhor. Amém, Jesus? Pode assentar, amados, Deus te abençoe. Este salmo está apresentando dois caminhos, o contraste entre dois caminhos, que a gente pode escolher qual deles. Mesmo que a gente não decidiu escolher, um deles a gente está caminhando por ele, até sem perceber. Tem um contraste aqui entre o caminho do justo e o caminho do ímpio, do que não teme a Deus. Mas o Senhor tem nos chamado como justos. Ele nos justificou com o sangue. Então o caminho nosso é o caminho do justo, é o caminho do justo, daquele que o Senhor cobriu com o sangue para nos livrar de toda a condenação e o diabo não ter poder sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Isso mesmo. Então o justo é comparado a uma árvore plantada perto do rio, perto de águas. O justo está sempre perto de água fresca,
sempre pronto para receber alimento. Ele não vai se secar, não vai ficar exaurido, sem forças. Ele é assentado à beira das águas, plantado junto a ribeiro de águas. E mais importante, cujas raízes são profundas. Porque raiz rasa, a árvore tomba, cai com um vento forte, com a tempestade. E o que mais temos enfrentado agora são ventos fortes, são tempestades. Então a raiz, quanto mais a tempestade vem, mais enfia na terra e mais ela avança por meio da terra, vai crescendo, aprofundando, ficando profunda, para que a árvore nunca seja abalada. Amém, queridos? Então a raiz do justo é profunda. Fala para o irmão do lado, profunda. Isso. Então a imagem da árvore aqui, enraizada, é a vida do cristão que se aprofunda em Deus e não contenda com fé superficial. Com aquela fé assim, se Deus quiser, se Deus quiser, não, tudo posso no Senhor, o Senhor é minha força, eu vou vencer, está difícil, mas eu sei que o Senhor é comigo por onde quer que eu andar. Não é fé superficial, é fé aprofundada, porque eu confio no Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele cuida de nós. Diga amém, Jesus. Então, em contrapartida, o ímpio é comparado com palha. Tem peso nenhum, sem direção, levado pelo vento, fraco, vulnerável, sem fruto, sem vida. É cabeça de manada, Maria vai com as outras. Vambora, gente, vambora. Não posso, eu não gosto disso. Qual é, mané? Você é mole? Mostra que você é homem, mostra que você é forte. É assim que o vento é levado. Para ele ser bem aceito, ele aceita a ideia dos outros. A ideia da namorada, a ideia do namorado, a ideia do colega de trabalho, a ideia daquele que é patrão, que quer ter um controle maior e às vezes não quer perder o emprego. E aquilo que é contrassenso, a gente sabe que nem quer, nem pode, mas acaba cedendo, porque é direcionado como um vento que leva a palha, que é levinha, ela voa longe. A Bíblia diz que assim é o que não teme a Deus, porque ele sente necessidade de que alguém o apoie, e aí as pessoas conseguem conduzi-lo para caminhos que não levam para Deus, né? Então por isso que essa mensagem aqui, nos convida no Salmo 1 a ter uma vida de um justo, de alguém que foi comprado por um preço muito grande. Eu não apenas mudei de igreja, nem de religião, porque eu creio no cristianismo, em Jesus. Eu não mudei apenas de uma igreja, eu entreguei a minha vida aos cuidados daquele que pagou um preço e me arrancou das garras do diabo, do inferno, da condenação, para que eu seja livre, e o meu nome escrito no livro da vida. Amém, queridos? Amém, igreja? É um preço maravilhoso. Satanás tinha domínio, me escravizava. Mas quando eu dei ouvidos à voz do chamado, eu disse sim. Não é nada fácil. Quem está passando por esse processo sabe que é difícil. Porém, quando eu seguro na mão dele, é ele que me segura, para eu não escorregar. E ele me mantém de pé, me põe, me levanta e faz resplandecer a sua luz sobre a minha vida. Oh, Deus bom, glória a Deus. Então vamos ver que se vivermos como palha, se vivermos levado por todo o vento, como o ímpio vive, ou vamos escolher viver como árvores, com raízes profundas em Deus, pedindo força, e toda vez que se abater, você já viu como que Satanás age? Se acontece algo que a gente não gosta, aquilo já aprisiona. E aí ele quer nos controlar. Então aqui o Salmo nos convida a não dar ouvidos a que o maligno está falando na nossa mente.
porque o Senhor nos tem justificado para vencer toda e qualquer palavra contrária ao que está escrito. Amém, queridos? Para vencer. Se der lugar ao coração, ao sentimento da alma, a gente não vai vencer, não tem como. Mas se eu entender que o coração é perverso, mas que a boa palavra de Deus me guia, até quando eu não estou entendendo e está doendo, mas eu confio, no mostra a tua vontade, até isso vai colaborar, cooperar, para eu crescer e vencer. O que precisa sair, vai sair do meu coração, e eu vou vencer no nome de Jesus. Levanta a mão e diga: eu creio que é assim, em nome de Jesus, amém? Então, a melhor decisão que eu posso tomar é estar enraizado. Fala para o irmão do lado: enraizado. Eu preciso me aprofundar, correr para a presença de Deus. Dizer que eu não estou tendo força, dizer que eu não consigo, não é suficiente para mim mesmo. Eu tenho que dizer isso para o Senhor. Eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorra. E Ele virá em nosso socorro e vai nos ajudar. Diga para o irmão: vai te ajudar. Fala: o Senhor vai te ajudar. Aleluias. Qual é o benefício de estar enraizado em Deus? Que bênção é essa de se enraizar? De aprofundar a raiz, de buscar resposta em Deus, porque este mal não sai, porque eu não estou vencendo essa batalha. Até quando eu vou ficar? Senhor, me ajuda nessa tempestade. Pai, me dá um guarda-chuva, me cubra aí com a sua armadura. Pai, até quando? Qual é o benefício de eu aprofundar a minha raiz? Que é o que eu ganho a aproximar mais de Deus e fazer a minha raiz enfiar mais na terra, na fé? O que faz? A Bíblia diz que quando estamos enraizados, nós evitamos caminhos de destruição, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Só Jesus veio trazer vida e vida abundante. Então nós estamos evitando destruição do casamento, da saúde, da vida mesmo, do futuro. Por isso temos que buscar enraizar. Não dá para só dizer que está fraco, tem que correr para a presença de Deus, segurando como se tivesse um vento muito forte, um aguaceiro tão forte que está me levando para trás, e eu enfio a unha lá naquela terra e seguro nela, e vou segurando. Pode vir a água, pode vir o vento, eu estou seguro. E quanto mais seguro, mais fortalecido eu fico, porque o Senhor nos livrará. Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que socorre, Ele nos livra no dia da angústia, Ele envia anjos para cuidar de nós. Ele é um Deus cuidador e protetor, mas eu preciso clamar. Ele diz assim, ó: clama a mim e eu vou te responder, eu vou te ouvir. Coisas grandes eu vou revelar a você. Então eu tenho que correr para onde? Fala: para a presença de Deus. É para a presença do Senhor. Amém, amados? Não tem outro jeito. Então eu quero ler aqui, ó, Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, aquele que fica dando ouvido a gente que não conhece a Deus, aquele que não se assenta e nem se envolve com a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos que zombam. Feliz é quem não tem essas amizades que não contribuem para o seu crescimento. Se é feliz, é porque ele fez uma escolha, é ou não é? Quem faz a escolha certa, procura os melhores ambientes, procura melhores amizades. Quando eu estou inserida em um lugar que eu não posso escolher, num trabalho, por exemplo, que tem todo tipo de pessoa, eu preciso aprofundar as raízes, para que o Senhor envie anjos para me guardar. Ao meu derredor estão ali todo o inimigo agindo, mas os anjos estão ao redor, me guardando, porque o Senhor não deixará de cuidar de mim e estará com a mão estendida para me livrar. Então eu não posso dar ouvidos ao derredor. Cuidado com quem você ouve, com quem você se relaciona todo dia, com quem você segue nas redes sociais, quem você traz para alimentar a sua mente todo dia, todo mês, é que vai fazer você quem você é. Assim como o corpo é resultado da comida que comemos, a mente também alimentada com o que for alimentada é que fará você ou um vencedor ou um derrotado.
Porque os pensamentos vão fazer você tomar as decisões ou certas ou erradas. Não é verdade? Então, enraizado, Deus começa com separação. Deus dá discernimento. Separada mulher que tem pombagira, que ataca todo tipo de homem casado, solteiro. Evitar homens e mulheres que vivem nas drogas. Você acha que é fácil fazer isso? Não. Mas o Senhor vai conduzindo os nossos caminhos. E depois de construir uma vida, nós precisamos que o Senhor vá diante de nós, guiando os nossos passos, para que a gente não caia. E a Bíblia diz que Deus firma os passos do homem bom, do homem que confia nele. Se eu confio em Deus, Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai dar ordem aos anjos ao nosso respeito. Amém, queridos? Por isso eu me aprofundo nas minhas raízes. Ou seja, eu vou buscar mais a Deus, porque Deus me livrará de todo mal. Ele vai me colocar em lugares altos, assentados com Jesus. Está escrito na palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, quem deseja se aprofundar com Deus, precisa recusar caminhos. Tem que fazer escolhas. Amizades cortadas, tchau e bênção mesmo. Ou então eu vou continuar na derrota, eu vou morrer. As escolhas definem o nosso futuro. As escolhas definem o nosso futuro. Então, se não contribui, deletado, não é assim que faz nas redes? Não gostei, pim, tchau, não quero mais ver, não vejo mais. E eles não me veem mais. É assim ou não é? Na vida espiritual também. Nós temos que fazer escolhas sábias. Porque não contribui, não me ajuda, me puxa para baixo. Ah, mas eu estou ganhando para Jesus. Eu estou pregando o evangelho. Enquanto eu não me fortalecer, não posso pregar para ninguém. Eu preciso me fortalecer, não é? É mais fácil alguém que está aqui embaixo me puxar e me derrubar aqui para o chão, do que eu pegar uma pessoa de 100 anos, aqui, ó, de 100 quilos, né? Aqui, vem cá, para cá. É difícil. É mais fácil que está lá embaixo, me arrastar para baixo, do que eu que ainda estou tentando subir, puxar quem está de baixo para cima. Você pode falar, nossa, que falta de fé. Não, é cuidado. Primeiro a gente zela da gente. E aí se fortalece. E aí eu vou compartilhando o amor de Deus para todo mundo. Porque isso não é demorado. A decisão faz com que o Senhor faça uma obra completa, imediata de libertação. Amém? Não é daqui 1 ano, 2, 10 anos, não. É imediato, Deus começa a cuidar. Se eu confio no Senhor, Ele dá ordem aos anjos a meu respeito. Aleluias! É imediatamente. A proteção do Senhor está sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Então, estar enraizado é saber dizer não aos ambientes, conversa, conselho, que enfraquece a fé. Não entra nessa de gaiato, não. A sua postura é outra. A sua mentalidade, você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Cristo? Quem você é em Jesus? Mais que vencedor, nova criatura, justificado pelo sangue, debaixo da armadura do Senhor. Não é nome escrito no livro da vida, é isso? Amém? É isso. Então a gente precisa fazer escolhas boas. Não precisa ofender ninguém, não precisa magoar ninguém, nem deve, né? Mas nós precisamos avançar. Se você não vai, o que é o corinho? Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. O quê? Glória a Deus, caminhando eu vou para onde? Para Canaã. Escolhas de vida ou morte. Está em Deuteronômio. Escolha a vida. Escolha a vida. Escolha a vida. Nada acontece na nossa vida de repente. É um processo de perfuração, de vazamento devagarinho, até não ter mais força. Estou tão atolado que não saio mais. Estou tão envolvido que não tenho mais força, mesmo querendo. Porque antes achava que eu conseguia. Achava que qualquer hora eu largo disso, qualquer hora eu saio disso.
Não sai. Por isso escolhas são importantes. E quando eu faço em Jesus, Ele é poderoso para quebrar amarras, correntes, destruir fortalezas, destruir o poder do inimigo, e fortalecer, e trazer vitória, e te levantar, e te resgatar, e te pôr de pé, porque Ele é Senhor da sua vida. Amém, amados? Escolhas que o Senhor quer nos ajudar a tomar nessa noite. Não se trata de isolar. Então não vou ter amigo nenhum. Vou me isolar. Não, é posicionamento. Não serve para edificar. Paz, boa tarde, bom dia, como vai? Tudo bem? Pronto. Mas não para conviver, não para comer na mesa, não para ir passear junto, não para ir para Bernécia, não para ir passear. Por quê? Nós estamos avançando, nós estamos avançando. Fala comigo, estou avançando. Este ano eu estou avançando, em nome de Jesus. Eu estou avançando, em nome de Jesus. Eu quero. Você quer avançar este ano? Então comece com pequenas coisas. Ninguém sobe escada no último degrau de uma vez. O primeiro passo é no primeiro degrau. É devagarinho, até conquistar a estatura de varão perfeito, com a ajuda de Deus. Diga glória a Deus. Então a árvore saudável não cresce em solo contaminado. Está um brejo danado, a árvore não é taboa. Você já ouviu falar de taboa? É um junco que cresce só em lugar que tem muita água. Põe ela no lugar seco, ela não cresce, ela morre. Então o lugar contaminado, ou o lugar que não é o solo que Deus preparou para você e para mim, não nos permitirá florescer. A gente só floresce no solo certo, não no solo contaminado. E a Bíblia diz que o Senhor nos plantou à margem dos ribeiros de água. Onde tem água viva? Na casa do Pai, na presença de Deus, na leitura da palavra, encontrando-se com a comunidade da fé, encontrando com os irmãos, aprendendo com eles, crescendo com eles, andando com eles, se fortalecendo neles, ajudando eles e sendo ajudado por eles. É na igreja, é na presença de Deus que nós vamos sendo alimentados pelo poder do Deus da igreja. Aleluia! Tem que nos esforçar. A palavra diz: esforçai-vos, vós que confiais no Senhor, e Ele fortalecerá o vosso coração. Aleluia! Fala para o irmão, esforça-te. Fala aí, Deus vai te fortalecer. Então a decisão de escolha é de quem? Fala, é minha. E a ação é do Senhor. Aleluia! Fala para o irmão, eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Coração enraizado em Deus rejeita aquilo que contradiz os princípios de Deus. Quando estamos enraizados em Deus, a sua palavra se torna fonte de prazer. Fala assim, a palavra é prazerosa. Não é não, pastor, eu começo a ler um sono. Eu tenho um sono quando eu leio a Bíblia. Mas é porque a gente não tem hábito. Tudo que não é hábito, começa na academia. Dói tudo. Vamos parar com esse trem. Nossa, Deus, tá doendo demais. Não é? Tudo que não tem hábito dói. É difícil. Tem que esforçar. Tem que perseverar. Tem que insistir. Tem que continuar. Tudo posso no Senhor. No Senhor eu venço. O Senhor é minha força e meu esconderijo. Isso é inteligência, gente. Isso é inteligência. E Deus chamou homens e mulheres inteligentes para lhe servir. Pessoas que entendem que precisam romper, que precisa dar passos novos. Não consegui ainda, mas eu vou conseguir. Ainda não tive vitória, mas vou ter. No nome de Jesus. Fala, no nome de Jesus. Aleluia, eu vou ter, em nome de Jesus. Olha, eu quero ler para você Salmo 1, verso 2. Olha, o que diz? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita quando? De dia e de noite. Palavra de Deus não é obrigação para quem está enraizado, é alimento. Eu vou lá perguntar, o que é que eu faço para falar com meu filho? O que é que eu vou dizer para o meu patrão? Senhor, o que é que o Senhor tem para mim este mês?
Pai, o que eu faço para administrar os meus bens, aquilo que eu recebo, que vai tudo pelo dedo, pelo ralo, eu não sei o que acontece comigo. Senhor, a gente procura a palavra para nos dar direção. É a palavra que nos confronta, ela é espelho, ela revela quem somos nela. Você pode abrir que fala exatamente o que você precisa. Às vezes até dói, você fala, não vou abrir não, isso aqui não é para mim não, vou tirar outra palavra, não é? Mas ela fala, ela é pontual. Ela é espada, e ela é a água que limpa. Glória a Deus, é disso que precisamos para avançar. Enraizar para não olhar para a direita, nem para a esquerda, e se fortalecer no Senhor. Fala para o irmão, no Senhor, aleluias. Então este prazer na palavra molda caráter, renova a mente, alinha desejo do coração, mostra a vontade do Senhor. Devo vender o carro? Mas é meu, eu comprei. Mas quem que abriu a porta para você adquirir? Foi o Senhor. Talvez é da vontade do Senhor mesmo, mas vai perguntar. E Ele quer que a gente traga Ele para a nossa vida. Olha que maravilha. Põe Deus em tudo. Vou pintar a casa. Uai, tem que perguntar a Deus se devo pintar a casa? Não. O Senhor me dá provisão, condições, até pessoas para me ajudar. Não é verdade? Pede ao Senhor. O Senhor quer ser trazido para a vida diária nossa. Para coisas que parecem bobas. Se eu tomar um remédio, melhora. Mas se eu trouxer o Senhor, às vezes nem remédio vai precisar. Glória a Deus. Não é melhor? Aleluias. Não é melhor? Então, estar enraizado em Deus é entender que a palavra não é ocasional do domingo. O que é que Deus vai falar domingo para mim? Ou na quarta-feira para mim? Ela é essencial. Levanta e tira uma palavra. Leia um texto antes de sair e declara: essa bênção está sobre mim no dia de hoje, em nome de Jesus. Sou direcionado pelo Senhor no dia. À noite agradeço a Deus. Se tenho dificuldades para ler, o olho está fraco, a vista não enxerga muito, ainda não mandou fazer o óculos que é caro, não quer usar óculos de farmácia. Abaixa o aplicativo grátis e ouça um texto da Bíblia, capítulo. Não é de muito ouvir, é ouvir todo dia. Se você consegue alimentar só com gotinhas, começa com gotas. Depois com colheres, depois com copo, depois enche o prato, né? Depois enche uma botija, mas você não vai ficar melhor ou maior do que o outro, porque está comendo mais do que o outro. Não pode deixar de se alimentar, porque tudo que não come, morre. Não é verdade? É a palavra que instrui, que traz direção. É prazerosa. Fala de novo comigo, é prazerosa. Então a árvore cresce quando absorve água, quando absorve nutrientes da terra. E da mesma forma, aquele que está enraizado cresce quando se alimenta de quê? Quem tem Bíblia aí? Quem tem a palavra? Levanta ela aí comigo. Quem tem Bíblia? Glória a Deus. É a palavra que alimenta. Tenha a palavra no seu coração. Carrega ela para a igreja. A minha é enorme, ó. Não precisa eu carregar, ela fica aqui no púlpito, né? Olha que grande. Enorme. A palavra precisa estar obrigado, viu, pastor? Escondida onde? No coração. Então o que é que vai fazer eu ficar forte? Trazer a palavra mais para perto. E a gente tem um computador ligeiríssimo, potente na mão, que é o celular. Ele é um computador completo. Quem tem iPhone, então, mais atualizado, misericórdia. Está anos-luz na frente dos Androids dos outros, né? Não é? Gente, é só baixar o aplicativo. Põe aqui, ó. E vai ouvindo. Ouvindo a palavra, que delícia. Você sabe que já tem a palavra cantada? Pode ouvir músicas cantando o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 23, que a gente ama, 91. Oh, que maravilha! Porque aquilo que alimentar é que vai fortalecer. Se eu me alimentar de nada que seja a palavra de Deus, eu terei a força daquilo que eu me alimento. Da impureza, do materialismo, da fraqueza lá de fora do mundo. É isso que vai encher minha mente.
Mas se eu me alimentar daquilo que traz força e vida, eu vou ficar mais do que vencedor e forte no Senhor. Então é importante a palavra estar diante dos olhos todo dia, nem que seja uma pequena porção. É igual quebrar chocolate. Quem não pode comer muito, tem diabetes, ou não quer engordar, mas ama, é chocolatra. O que faz? Compra um tanto de chocolate, mas só tira um tabletinho. Ai, comi a minha porção de hoje. Mas comeu, né? Não deu problema nenhum, não fez diferença no sentido de engordar, mas comeu, matou a vontade. E a cada dia, diz o ditado, de grão em grão, a gente se fortalece. Vai se fortalecendo, vai se parecendo mais com o Senhor, porque a palavra revela o nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Este é um ano da gente aprimorar em buscar mais ao Senhor, lendo a sua palavra, ouvindo a sua palavra. Então, raízes se aprofundam quando existe fome e sede da palavra. Se é bom mesmo, eu vou começar a ler. Vamos ver se faz diferença. Ele diz, fazei prova de mim. Faça prova. Vamos ver se funciona? Funciona, se eu começar a fazer. Então, quando estamos enraizados, para terminar, nós desfrutamos de uma vida estável. A gente não fica balançando como todo vento. Não é qualquer pessoa que nos convence. Chega o testemunho de Jeová, boa tarde. Posso ensinar a Bíblia para vocês? Quer dar um estudo bíblico para você, você aceita? A pastora falou que eu tenho que ler mais a Bíblia. Aceito. Aí entra para a nossa casa, a gente não conhece nada, sabe nada. E eles começam a falar o que eles acreditam. E você sabe que o testemunho de Jeová não crê que Jesus é o Filho de Deus. É um profeta. Para nós não serve não. E eu não estou falando contra testemunho de Jeová, estou falando contra não conhecer e dar ouvidos a quem quer trazer o que não conhece para o que eles sabem. O erro é nosso. Errais não conhecendo são elas que testificam do Senhor. Amém, amados? Mas não tem que amar meus irmãos? Sim. Mas você precisa receber quem você ama na sua casa, contrário a que você aprendeu na palavra de Deus? Não. Na sua mesa senta quem é seu amigo, quem você quer trazer para perto, quem fala a sua língua. Amém? É ou não é? Amém, amados? Então o que o Senhor está dizendo para nós este ano? Avance mais no conhecimento, aprofunde a raiz, ninguém vai te envergonhar, e você também não vai ser tentado a viver a vida para te atender no seu conforto. Eu quero viver do jeito que eu acho que tem que ser, e não é assim que o Senhor quer de nós. Ele nos chama a oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é a vontade de Deus. Eu não posso viver só para aquilo que eu acho que eu gosto. Eu preciso buscar a Deus enquanto eu posso achar. Eu preciso me esforçar mais. Trabalhamos a semana toda para nós. Temos que ter um tempo para o Senhor. Amém? Não é verdade? Preciso buscar ao Senhor. E para encerrar, olha, esse salmo que nós lemos, do 1 ao 3, fala no final: esse dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, acontece o quê? Ele é bem sucedido, dá certo. Ele não bate a cara na parede, ele não fica caminhando igual barata tonta. Ele tem direção, Deus o conduz em vitória, porque ele anda na presença do Senhor e enraiza, vai aprofundando a sua raiz na palavra e na busca. Então nós estamos hoje sendo chamados pelo Espírito de Deus a nos fortalecer, e eu quero que você fique de pé, no nome do Senhor Jesus. Você que nos visita, eu vi um casal aqui, na hora que eu estava apresentando, eu não prestei atenção, agora estou vendo ali, belezinha, que bom que vieram. E o que o Senhor está dizendo? Temos uma escolha, todos nós aqui, e nós escolhemos vida, amém? Nós escolhemos vida. Os músicos podem vir para cá. A vida no Senhor está em frutificar, mesmo em tempos difíceis. E para frutificar e florescer, faça como o Léo fez. Ele contou para mim ontem, depois eu vou chamar ele qualquer hora aqui para ele testemunhar. Ele disse que fez um propósito com Deus no dia da pregação do pastor Adilson, o primeiro dia, consagrando janeiro, na abertura da campanha dos 6 dias de clamor, né, Léo?
Estava desempregado. Ele é MasterChef. Já foi até no programa lá, já até ganhou prêmio. O homem é bom, hein? Na cozinha. Olha só. E desempregado. Como que um pai de família vai poder ficar desempregado? Não pode, não é? E ele fez um propósito quando ele falou: escrevi todos os meses, pastora, meus papéis estão lá, diante do Senhor. Mas uma coisa extraordinária aconteceu. Fui no primeiro dia da campanha, ouvi a palavra que foi ministrada. No outro dia, fui chamado para trabalhar e já estou trabalhando. Oh, glória a Deus. Olha, ele estava pedindo para no mês de janeiro, nós estávamos começando janeiro. Mas Deus faz infinitamente mais. Ande com Deus assim, confiando que Ele vai fazer. Fala comigo: Deus vai fazer. Fala de novo: Deus vai fazer. Somos árvores plantadas junto à beira das águas correntes, e dá o fruto na estação própria, as folhas não murcham, tudo que fizer prospere. Sabe que o mundo está precisando de homens e mulheres enraizados como você, para testemunhar a boa mão do Senhor. Tem gente reclamando que não está recebendo nada, mas tem gente dizendo: Deus tem aberto portas, eu tenho recebido cura, Deus tem estendido a mão, Deus tem operado no nosso meio, Deus tem ouvido o nosso clamor, aleluia, tem milagre de Deus na nossa vida. A história de Deus para nós é de vitória. Ele quer nos levantar, mas quem está correndo para a sua presença? Eu e você. Amém? Então põe a mão no seu coração e vamos orar. Ele nos ensina então esse salmo a aprofundar as raízes. Tem uma música muito antiga que nós aqui nem cantamos, que fala assim: Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo, senão eu vou pelo vento, e eu perco meu tempo, caindo em perigo. Dá tempo para mim, Senhor, porque a gente não tem tempo nem para respirar, de tanta coisa que tem que fazer. Mas o Senhor prepara um tempo oportuno. E hoje eu quero fazer um apelo. Feche os seus olhos. O Espírito de Deus que está aqui, o Senhor está presente aqui hoje, fazendo o nosso coração se voltar para o que o Senhor quer de mim. Qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, eu vivo para te servir. O meu coração é seu. Tudo o que o Senhor quiser faz na minha vida. Derrama o teu Espírito em mim, Senhor. Eu quero andar com aqueles que falam de Ti, aqueles que Te amam, aqueles que buscam a Tua voz, aqueles que podem me dar exemplo, aqueles que podem trazer força para eu vencer. Eu quero apresentar-me ao Senhor para ouvir o Senhor falar comigo. Eu quero ter tempo na Tua presença, Pai. Eu quero andar como justo, plantado junto às águas tranquilas, cujas folhas não caem, e ainda velho vai produzir fruto. Em tempos difíceis vai produzir fruto. No meio da tempestade vai florescer, Senhor. Eu peço ao Senhor: ajuda-me na minha fraqueza. Espírito de Deus,